Lauren nasceu no dia 18 de abril de 1984. Ela era a mais velha de 3 irmãs. Ela cresceu em Maryland e levava o seu cachorrinho onde quer que ela fosse. Em 2008, ela muda-se para Georgia para fazer faculdade. Foi a primeira da família a fazer faculdade. Ela gostava muito de correr e ir à igreja. Em julho de 2011, ela se formou em Direito e toda a sua família estava presente e até o seu cachorro que ela levava em todo sítio. Ela morava numa comunidade feita basicamente para estudantes de Direito, logo em frente ao campus. Ela havia se afastado totalmente das distrações para focar somente aos estudos. Ela começou a contar para uma amiga que aconteciam coisas estranhas no seu apartamento. As coisas pareciam mudar de lugar. Em 24 de junho de 2011, era uma sexta-feira, Lauren e alguns amigos foram curtir em um bar local. Depois, ela e uma amiga chamada Ashley decidiram ir ao apartamento do namorado de Ashley. Neste apartamento também morava o Joe, que é o ex-namorado de Lauren. E as duas acabaram por passar a noite lá. E na manhã seguinte, Lauren se foi embora sozinha. No dia 27 de junho, os parentes de Lauren deixaram de receber notícias dela. Mas eles não acharam estranho porque Lauren avisou que estaria ausente, só que no dia 29 ela permanecia sem dar notícias. E as irmãs dela começaram a achar tudo isso muito estranho. Daí começaram a ligar para ela, mas não atendia. Depois começou a cair direito para a caixa postal. E aí elas ligaram para Ashley e a mesma dizia que não tinha nenhuma notícia da Lauren há um dia. Ashley tinha uma chave de reserva do apartamento de Lauren, então ela vai para lá com seu namorado. Chegando lá, ela percebe que o carro de Lauren estava estacionado na garagem, então ela sobe e abre a porta e a Lauren não estava no apartamento. Mas perceberam que havia muitos itens pessoais, como a bolsa, os documentos, chaves e laptop. Estavam todos ali no sofá, lá no apartamento. Eles avisaram a família de Lauren que decidiram fazer uma denúncia com relação ao desaparecimento de Lauren. A polícia foi até o apartamento dela e percebem que não tinha nada que indicasse entrada forçada, não tinha sinal de luta, não tinha sinais de roubo. E o que mais chamou a atenção à polícia foram os itens pessoais que estavam no apartamento e o carro que ainda estava estacionado na garagem. A olhos nus, os investigadores não conseguiam encontrar nada. Então chamaram os agentes de cena de crime para fazer uma busca mais minuciosa. Quando chegaram, eles decidiram usar o luminol. E quando eles entraram no banheiro e atiraram o luminol, eles contam que simplesmente tudo se acendeu. O caso saiu de desaparecimento para homicídio. Eles interrogaram diversas pessoas que fazem parte do ciclo de Lauren, incluindo os vizinhos dela. No dia 30 de junho, as autoridades começaram as buscas ao redor do apartamento de Lauren. O investigador Steve Gaten conta que era um dia que estava ventando muito. Ele fala que sentiu um odor muito desagradável que vinha com a brisa de fora. Então ele começou a seguir o cheiro até as lixeiras que ficavam próximo ao apartamento de Lauren. Dentro da lixeira havia um dorso. Os investigadores acreditavam que seria um de Lauren, mas precisava-se de provas. Eles recolheram algumas amostras de DNA dos pais de Lauren. A polícia começou a pensar que foi o ex-namorado de Lauren, que recentemente tinham terminado, e ela voltou com David. A polícia começou a pensar que essa seria uma motivação e pelos interrogatórios a polícia chegou à conclusão que Joe foi a última pessoa a ver Lauren, então levantava uma bandeira vermelha contra ele. Daí a polícia chamou Joe por mais uma vez ser interrogado. Conversando com Joe, ele acabava lembrando que naquela noite, quando Lauren e a amiga chegaram, foram dormir no apartamento.
A Lauren acabou comentando que daria uma passada no clube pela manhã. Esse clube em específico era um local que tinha piscinas e vendiam bebidas. Então os investigadores foram até o clube, pediram para ver as imagens das câmeras de vigilância. As imagens mostraram a Lauren lá na piscina pedindo bebida e estava sozinha. Então Joey foi descartado. Então a polícia focou-se em interrogar o David, o atual namorado de Lauren, que morava em Atlanta. Eles ligaram para ele e ele vai até a delegacia. Ele diz que estava devastado e que naquele fim de semana estava em Califórnia jogando golfe. Ele foi eliminado como suspeito. E ele dá uma informação importante para a polícia. Diz que Lauren havia lhe enviado um e-mail a dizer que alguém estava tentando invadir o seu apartamento. Daí a polícia começou a juntar as peças. Até porque Lauren já havia comentado com uma amiga que as coisas no apartamento dela se moviam de lugar. Como não havia sinal de entrada forçada nem de luta, a polícia começou a pensar que seria uma pessoa que ela conhecia ou alguém que tem uma chave mestra. E quem poderia ter essa chave mestra era o cara da manutenção. A polícia consegue localizar ele, que também era um estudante de direito, super dedicado aos estudos. Ele diz, como igual a muitos estudantes, ele não estava saindo muito do apartamento por conta dos estudos e que era isso que ele estava fazendo naquele sábado à noite. Daí chega o resultado dos exames e comprova que o dorso era realmente de Lauren, e aí traz algumas informações novas. O corpo havia sido desmembrado com uma serra e a polícia queria encontrar a arma do crime. Daí eles decidem conversar com a dona daquele complexo de apartamentos e aí ela fala sobre Lauren e sobre a questão da manutenção e que havia um quarto onde guardava todas as ferramentas. Então eles pedem para ver este quarto. E ela leva eles até lá e eles encontram algumas serras e perguntam à mulher se eram dela. Ela respondeu que sim. Eles começaram a analisar e uma delas teria uma marca que parecia sangue e que parecia parcialmente lavada. Daí a polícia decidiu interrogar as pessoas que estavam próximas a Lauren geograficamente e chegaram ao Stephen, que morava ao lado do apartamento de Lauren. Todo mundo que morava no complexo deixou a polícia entrar nos seus apartamentos, menos Stephen. E ele justifica que gosta de proteger os seus passos, mas enfim, acabou cedendo a entrada da polícia. Durante o interrogatório, ele acabou dizendo que a polícia que era virgem, mas enquanto a polícia revistava o apartamento dele, encontraram diversos tipos de camisinha. Ele perguntam sobre isso, ele diz que tinha roubado em outros apartamentos. E a polícia decide investigar mais a fundo a vida de Stephen e analisa as entrevistas que ele deu à imprensa. À medida que a investigação andava, eles conseguiram um pedido para fazer uma investigação mais minuciosa no apartamento dele. Eles investigavam por vários dias e começaram a encontrar coisas bem estranhas, como roupas íntimas femininas, que depois comprovou-se que pertenciam a Lauren, que estavam dentro da cômoda de Stephen. Eles encontraram várias armas, uma coleção de facas, espadas samurai. Conforme a investigação andava, as autoridades acreditavam que Stephen tinha a ver com o homicídio de Lauren. Então, eles decidem interrogar ele mais uma vez. Como já havia várias evidências contra ele, eles começaram perguntando: o que você fez com ela? O que aconteceu? Ele limitou-se a responder somente algumas perguntas e outras ele não respondia. As buscas continuavam até que no fundo de uma gaveta eles encontram duas chaves e uma delas eles descobriram que abria a porta daquele quartinho de ferramentas e a segunda abria a porta do apartamento de Lauren. Isso já era uma prova maior, mas a polícia ainda decidiu investigar o computador dele. O histórico de pesquisa continha coisas bizarras, como por exemplo, como se safar de um crime, como esconder um corpo. Encontram uma câmera
e eles começaram a ver o que tinha dentro dessa câmera. Encontraram um vídeo que ele fez no dia 24, onde ele entrava e mexia nas coisas do apartamento de Lauren e depois saía. No dia 2 de agosto, Stephen foi acusado de homicídio em primeiro grau. Na primavera de 2014, antes do julgamento começar, ele decide fazer um acordo com a promotoria. Ele insistiu que os pais de Lauren tirassem do processo a acusação de homicídio em primeiro grau, com a condição de ele se declarar culpado. Os pais acabaram concordando e Stephen foi condenado à prisão perpétua e poderá pedir liberdade condicional em 2041.